Oi pessoal, bem-vindo ao canal. Neste canal aqui a gente fala sobre séries, sobre filme, até sobre novelas, sempre de um jeito popular. Ou seja, eu assisto junto com outras pessoas e vejo o que elas estão pensando, o que elas estão comentando e trago aqui para vocês, porque filme, séries e novelas não são feitas para críticas, são feitas para serem assistidas pelas pessoas, né? Este é os pensamentos. Então, esse meus pensamentos, ele não é um pensamento técnico, mas é um pensamento popular e é aquilo que a gente costuma ouvir dos filmes. Hoje vamos falar sobre Pinóquio, aquele filme que está na Netflix. E o diretor é Guilherme Del Toro e tem o Mark Gusta, esqueço alguma coisa. Só que fica mais conhecido como Guilherme Del Toro, porque o Guilherme Del Toro já tem essa característica de inovação, de criatividade, e ele realmente é, gente, ele realmente é muito criativo. O Pinóquio, que é esse menino de madeira, e se você observar, os personagens todos têm essa aparência de madeira mesmo. Não só o Pinóquio. Óbvio que o Pinóquio fica claro que ele é um menino de madeira no filme, né? Nessa animação. E só que você observar os outros personagens, você percebe também essa fantasia de madeira que existe junto deles. O filme demorou 10 anos para ficar pronto, porque ele foi feito com aquele stop motion, né? Que vai parando e gravando, parando e gravando. Foram 10 anos de filme. A história ela foi um pouquinho mudada assim. Só que assim, nada que altere o sentido, entendeu? Ficou. Porque quando a gente fala sobre o Pinóquio com alguém, as pessoas sempre falam, aquele que foi engolido pela baleia, né? Todo mundo conhece essa parte do Pinóquio, que ele foi engolido, até mais do que o Jonas da Bíblia, né? E essa parte também tem no filme, só que de um jeito mais especial. Tem que assistir para poder ver, que eu não dou spoiler aqui, tá? Eu tento o máximo não dar spoiler. Só que assim, é até chato, não é desrespeitoso, mas a gente precisa falar, porque todo mundo com quem assisti esse filme e outras pessoas também com quem eu não assisti e comentaram, o filme é longo demais, não precisava ser tão longo, ele fica cansativo, ele realmente é cansativo, não é uma história que te prende, gente, infelizmente, talvez por causa do tempo. Como fizeram algo muito longo, se tivesse resumido ele em poucas cenas, eu acho que ficaria mais interessante de assistir. Ele ficou muito longo, ficou cansativo. A história não é algo que te prende. Enquanto você está assistindo, você está conversando com outras pessoas assim, aí passa uma cena que te prende. Mas no geral é até triste falar isso, né? Porque foi tão dedicado e é muito bonito, muito bem feito. Técnica excelente. Não estou falando da técnica, não estou falando da direção do filme. A questão foi realmente o roteiro. O roteiro ele ficou meio parado, meio cansativo, mas é muito bem feito. Tudo que o Guilherme Del Toro faz é muito dedicado, é muito bem feito. Então, isso aí vale a pena. Entendeu? Só que não é um filme para criança. Não é um filme para criança porque ele é muito melancólico. Tem umas cenas muito tristes no decorrer do filme e ele termina muito triste, mas é muito, só que tem sentido essa tristeza. Ao assistir o filme você vai entender que faz parte aquele sentimento de melancolia, de perda, de tristeza que existe no filme, porque é um menino de madeira, né? E ele tem mais tempo de vida do que as outras pessoas. Inclusive é o primeiro filme que eu vejo, desenho, né? Que eu vejo do Pinóquio, onde mostra o pai dele perdendo o primeiro filho, porque vocês sabem que o Pinóquio é criado pelo Gepeto, mas é porque ele perdeu uma criança, um filho dele, que eram só os dois, né? E é o primeiro filme que retrata isso, de como ele perdeu este primeiro filho. É uma cena triste, sim, você vai se emocionar, entendeu? Eu não sei se criança consegue, dependendo da idade da criança, ela consegue compreender o que está acontecendo ali. Mas assim, a melancolia, aquele ar triste que existe em muitas cenas do Pinóquio, você como adulto, você se sente um pouquinho mal com tudo aquilo. É interessante você assistir, porque é a mesma história, porém contada de forma diferente, com uma técnica excelente.
A técnica do filme, deixar bem claro, é maravilhosa. Talvez muitos críticos gostam mais disso, né? Por causa da técnica. E um filme que levou 10 anos para ser pronto, você tem que valorizar realmente. Mas quem está assistindo espera ver uma história. E a história, infelizmente, ela ficou cansativa realmente. Apesar de ter tudo que o Pinóquio exige que se tenha, mesmo que seja da visão do Guilherme Del Toro, ainda assim vale a pena ser assistido para você fazer você ter as suas próprias impressões. Já dá um like nesse vídeo, gostando ou não gostando, não importa, dá um like, se inscreve no canal, tá bom? Beijo!